Uma obra pública em Porto Belo, Santa Catarina, está no centro de uma investigação bem séria. Sabe por quê? Porque documentos oficiais trouxeram à tona números, prazos e valores que, no mínimo, causam estranheza. A gente vai seguir o rastro desses dados para entender como o projeto da ponte do Rio Rebelo virou um caso que chama tanta atenção. Olha só esse número. 3 segundos. É isso mesmo. Esse foi o tempo registrado no sistema entre a escolha de uma empresa e a aprovação final de um contrato público super importante para essa obra. Agora, 20 horas. Foi o prazo que uma empresa declarou ter levado para fazer um estudo ambiental complexíssimo, incluindo o inventário de toda a flora e fauna de um manguezal, que é um ecossistema protegido. 20 horas. E para fechar, R$ 5.000. Esse foi o valor da proposta que venceu a licitação para fazer esse estudo ambiental. Um preço muito, mas muito abaixo do que o mercado costuma praticar para esse tipo de serviço, que geralmente fica perto dos R$ 50.000. Bom, esses três números que a gente viu, 3 segundos, 20 horas e R$ 5.000, não saíram do nada. Eles estão em documentos públicos e foram a faísca que acendeu o alerta de uma associação de cidadãos que resolveu investigar a fundo o projeto dessa ponte sobre o Rio Rebelo. E quem está puxando esse fio é a Porto Ambiental. É uma associação de preservação da região presidida pelo Márcio Moraes. Eles juntaram toda essa papelada e formalizaram as denúncias que são a base de toda essa apuração. Essa investigação que a gente vai acompanhar agora, que é baseada nessas denúncias, ela segue por 2 caminhos principais. O primeiro é sobre as supostas irregularidades no licenciamento ambiental da obra. E o segundo, sobre os problemas já documentados na execução e, claro, nos custos. Certo, então vamos mergulhar nos documentos. O ponto de partida é o processo de licenciamento ambiental. Para quem não sabe, esse é o primeiro passo obrigatório para qualquer construção que aconteça numa área ecologicamente sensível como um manguezal. O contrato que está no centro da questão, o pregão 11 de 2024, tinha um objetivo bem claro: contratar um estudo técnico detalhado sobre a fauna e a flora daquela área. Ou seja, um trabalho científico super especializado que é fundamental para medir o impacto real que a ponte vai causar ali. E aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Essa tabela foi tirada da própria documentação da licitação. De um lado, a gente vê uma empresa que perdeu, mas que tem como atividade principal a conservação de florestas nativas. Do outro lado, a vencedora, cuja atividade principal registrada é engenharia genérica e comércio. E isso aqui resume o centro de uma das denúncias. A necessidade técnica era de um estudo super complexo de botânica e fauna. O perfil da empresa vencedora? Engenharia genérica, comércio e serviços administrativos. A pergunta que fica é: a empresa contratada tinha a qualificação técnica necessária para esse trabalho? Mas não para por aí. Os documentos revelam outra camada no problema: a quem pertence a área da obra. De acordo com o projeto Orla, que é um plano de gestão federal, o local é de uso da Marinha do Brasil. A denúncia aponta que a autorização federal, que seria necessária, não aparece no processo da prefeitura. Certo. Agora vamos para a segunda parte da investigação, aquela que mexe diretamente com o dinheiro público. Vamos entender como os problemas que a gente viu no planejamento se refletiram na prática, nos custos da obra. Olha, essa frase é muito forte. E o mais impressionante é que ela foi retirada de um documento oficial da própria prefeitura. É um termo aditivo ao contrato da obra, que admite com todas as letras que o projeto original, aquele pelo qual o poder público pagou, era simplesmente inviável. E qual foi a consequência financeira dessa falha? Para corrigir o projeto, foi preciso adicionar mais de R$ 1 milhão ao contrato. Esse valor extra foi bem maior do que a economia que se teve ao descartar as partes do plano original que não funcionavam. No fim das contas, o resultado líquido para os cofres públicos foi um aumento de mais de R$ 374 mil no custo total da obra. Um dinheiro que saiu do nosso bolso como consequência direta de uma falha no projeto inicial. E isso tudo nos leva de volta ao risco ambiental. A pergunta de fundo continua no ar. A segurança de um ecossistema tão importante pode ser garantida por um estudo técnico feito sob condições tão questionáveis de prazo e de custo? Pois é, com base em toda essa trilha de documentos, a Porto Ambiental organizou as descobertas em denúncias formais e encaminhou para vários órgãos de controle do governo pedindo providências. As denúncias sobre a licença ambiental foram resumidas em 4 pontos centrais, que agora estão protocolados para análise oficial: a inviabilidade técnica das 20 horas, o preço considerado inexequível, o possível conflito de área com a União e, claro, a anomalia processual dos 3 segundos.
E vale dizer que essas alegações não foram só um post na internet, elas foram protocoladas oficialmente nos órgãos que são responsáveis pela fiscalização, desde o nível federal, com o Ministério Público, até o nível municipal, incluindo a Câmara de Vereadores e a própria Prefeitura. E tudo isso nos traz a questão central e mais urgente. O que vai acontecer agora que todas essas preocupações, baseadas em documentos públicos, estão oficialmente nas mãos das autoridades? A resposta vai definir não só o futuro da ponte, mas também o destino do dinheiro público que foi investido e a saúde de um ecossistema tão importante para a região.